O tema do nosso papo de mentora de hoje é o famoso viés inconsciente. Tanto se fala sobre isso e tanto viés ainda no mundo, né, Kátia? Eu acredito que precisamos debater ainda mais, pois influencia demais na vida pessoal e inclusive profissional de vários grupos de pessoas. É sabido que o nosso cérebro demora um quarto de segundo para julgar se pode confiar em alguém. Todos nós possuímos um viés inconsciente, que é um conjunto de estereótipos que mantemos sobre diferentes grupos de pessoas a partir de situações e experiências que nós vivenciamos ao longo da nossa vida. Então, jogam esse jogo: as memórias de infância, as conversas dos amigos, com os amigos e até mesmo as notícias que a gente consome. Funciona tipo como um banco de dados pessoal que nos permite formar uma visão a respeito de tudo ao redor em nosso ambiente de interação. É poderoso. Parece bacana e não devemos esquecer que o cérebro que temos hoje é em grande parte adaptado de um ambiente ancestral com pouca caloria, que é o que hoje em dia tem muito, e um grupo pequeno de pessoas convivendo, pouca caloria à disposição. Mas esse é um processo tendencioso. Cremos que vemos as pessoas como elas são, mas na verdade enxergamos da maneira que queremos ou podemos enxergar, de acordo com o nosso repertório. A má notícia é que todos nós somos tendenciosos. E por que não dizer preconceituosos? Na sociedade tem se debatido isso demais. E nas empresas? Também. E que bom. Podemos, por exemplo, identificar como têm funcionado os processos das contratações, a distribuição das tarefas e as avaliações de desempenho. E para quê tanta avaliação? São as pistas que a gente tem para descobrir a quantas anda o viés inconsciente da gente e dos outros funcionários. Fundamental é a autocrítica. Olhe como você se comunica dentro da sua empresa. Você pode não estar se dando conta, mas pode estar alimentando os preconceitos subconscientes daqueles que trabalham ao seu redor. Do ponto de vista corporativo, valem regras e processos claros para mitigar o viés e abrir a porta para tal da diversidade real. Né, Kátia? É. Você falando disso, eu fiquei pensando, né, que eu sou uma mulher amarela e a vida inteira eu ouvi que asiáticos são bons em matemática, são honestos, trabalham demais, são bons em fotografia, são com tecnologia, com várias coisas assim. Bom, por ser mestiça, para mim já era um conflito, porque assim, então eu já não sou 100% eficiente como os japoneses e não sou boa em exatas, né. Então, assim, eu não me identificava com esse estereótipo do asiático, né. Então eu levei muito tempo para me assumir, a sair do armário e falar: "Olha, eu sou uma mulher amarela", né. Então eu acho que isso um dia eu estava falando sobre isso com o meu terapeuta, ele falou: "Ai, mas isso não é bom?" De falarem que japonês é bom em fotografia, por exemplo? Falei: "Não, porque se eu fizer uma fotografia boa, não vai ser porque eu sou uma boa fotógrafa, vai ser porque eu sou japonesa. E se eu fizer uma fotografia ruim, eu sou uma japonesa falsificada, porque nenhuma fotografia boa eu consigo fazer". Você entende como isso também atrapalha, como a gente se enxerga? E a gente se conhece há um bom tempo. Eu nunca tinha te escutado falar que você é uma mulher amarela. É recentemente. Sim, é. Você não se identificava? Não me identificava. Eu tinha essa dificuldade, Conflito. inclusive. Quando você tem que colocar lá qual a sua etnia, eh, porque minha mãe é amarela, meu pai é pardo. Essa mistura dá o quê? Putz, Não exi pardo? não existe, não Amarelo? Amarelo existe. pardo? Não Não existe. Mas existe. até talvez seja um pouco por isso também, eu fiz aquele exame de DNA e 51% asiático. Então eu falei assim: "Ah, ó, agora tem tudo bem, agora eu Nossa, mas entendo". 49 é o quê? O resto? É uma mistura, tem europeu, tem africano, tem um pouco de indígena.
Então, Mas é muito louco isso, porque quando na ficha, quando eu não sei pra que eles querem isso nas fichas, mas eu também não me vejo como o white Caucasian lá, uhum, porque eu nem sou vista assim quando saio do Brasil também. sim, Eu me sinto muito latino-americana. uhum, É louco essas características. Não é um sofrimento pra mim, eu não tô aham, comparando, entendeu. aham, Mas é que eu acho que são caixas que não compreendem a uhum, a diversidade da vida mesmo, né. sim, Porque, tá bom, as pessoas vão olhar pra mim na tela e falar: é white Caucasian", mas não, uhum, eu entro na Europa, não vão me ver assim, aham, né. É muito maluco isso. E o viés inconsciente tá também talvez aí, sabia? Como que me veem? O que que eu sou? O que que você é, né? E será que vão contratar, então, se a gente estiver disputando uma vaga, eu e você, de fotógrafa, daí vai você só por causa dos seus olhos? talvez, se a pessoa achar que um asiático é um fotógrafo melhor, talvez eu ganhe a vaga e você não. E às vezes a pessoa que vai recrutar não tá nem pensando Não. que é porque você é descendente de japonês, né? Uhum. Japonesa, no caso. Japonesa. É. Então, mas isso é uma coisa que, afeta a sua vida, afeta a maneira que você se enxerga, porque a vida inteira você ouviu que japonês era daquele jeito e você não é. Falou assim: "Que japonês eu sou então?", E uma né. vez eu fui numa vaga de emprego e a pessoa falou pra mim, uma mulher, falou assim: "Ah, você tá com essa idade, né? 30, não sei, 28. Não me vai engravidar o ano que vem". Gente, e aí eu nem passei também. Por quê? Porque eu ia engravidar no ano seguinte, né. Uhum. Isso é viés inconsciente ou preconceito, será? Não sei, né. E uma mulher fala isso, né. Uma mulher que tinha filhos. Que louco isso, Isso é viés gente. inconsciente ou preconceito? Também não sei dizer, fico muito porque o viés até a definição aqui é clara, né, mas não sei em que coisa, em que caixa cai, Uhum, né. uhum. É, então, mas no meu caso, esse viés inconsciente supostamente é benéfico, porque somos vistos como uma minoria modelo. Então, né, é bom. Só que isso acaba também servindo de arma contra as pessoas que criticam os negros, por exemplo, né? Porque também é bom, no Brasil nem é minoria, né, gente? Mas vamos combinar. É, pois é. Mas tipo, Mas olha, grupo minorizado sim, né, pela sim, forma com qual é tratado, né. é. Mas tipo, olha, se os asiáticos, eh, estão nessa posição, os negros não estão porque não querem. Não é assim. Porque estão lá na caixa desse conjunto de estereótipos que nós mantemos sobre diferentes grupos de pessoas a partir de situações e vivências experiências que vivenciamos ao longo da vida, Uhum, né. Então sim. se todo japonês tirou foto bem ou teve uma pastelaria em São Paulo e os portugueses todos tiveram uma padaria e por aí vai, né. Uhum, O italiano come frango com macarrão, que é uma mistura que não existe na Itália, inclusive. É estranho para eles, né. aham. Mas talvez os italianos que vieram para cá era a comida que tinha, né, para comer. Uai, Exatamente, né. é. E por que que o japonês foi pra pastelaria? Não sei, mas acabou isso, né. Não, acabou há muito tempo e, assim, pelo menos, agora as coisas estão melhorando no audiovisual, tem papéis diferentes para quem é asiático, porque Aqui não é só o asiático do porque rolê, antes né. era isso, era o feirante, era o pasteleiro. Eu falei: "Gente", eu tenho primos que são designers, químicos, eh, 1000 coisas diferentes, E você assim. caiu com comunicação, né, não é bem o estereótipo da japonesa, talvez, Pois né. é, também. E nem da parte nordestina do seu pai, né. Não é o estereótipo. Uhum. Então, Você fugiu do viés, um total, pouco. total. Mas também talvez por isso, né, porque eu não me identificava, eu ficava ali no meio, né, então eu não abracei muito essa coisa: "Ai, porque você é asiática, você é boa em exatas", porque eu não era mesmo, né. E eu fico pensando quantas vagas as pessoas boas, maravilhosas para sua empresa aí, não perdem, porque são asiáticas ou não são asiáticas ou são negras, estamos perdendo talento que a gente nem sabe que ia ter, né. Eu acho que muitas vezes não é consciente, Uhum. né, Não? mas você vai contratar uma pessoa parecida com você, uma pessoa que você se identifica.
E se é uma pessoa muito diferente, você pode achar que pode ter mais Vai dar conflitos, problema. Às vezes você nem talvez. pensa tanto É, também, né. Tanto que tem muitas empresas hoje em dia que adotam o currículo cego, né, eu acho maravilhoso. que só tem a experiência profissional da pessoa ali, nem a Uhum. faculdade que a pessoa estudou às vezes tem, né. Faculdade, idade. Então eu acho isso importante, porque o que importa mesmo é o que a pessoa sabe fazer, né. Não é se ela tem 30 anos e vai ter filho. Eu já Eu vi gente tive. eu já vi gente, grávida que mudou de emprego, que foi promovida, então é possível, é raro, mas Nossa, existe. e vou te dizer, eu trabalhei até o último dia de gravidez, depois voltei a trabalhar depois da licença maternidade, e graças a Deus eu não escutei nada. Eu acho que eu não fui prejudicada na minha carreira por isso, mas eu me sinto uma privilegiada e não um senso comum, Com certeza. sabe? Uhum, Nunca vi ninguém perguntando nada em relação ao meu filho se eu podia fazer tal coisa, não. As pessoas me davam uhum, trabalho, sempre me uhum, deram. Falaram: "O trabalho aqui é isso aqui, ó, você tem que, né, fazer tal coisa, vai lá e faz, vai lá", envolveu viagens e tudo, né. uhum. Claro que também eu tenho rede de apoio, sempre tive. Faz toda a diferença. Nossa, a gente fala disso repetidamente, Aham. né, rede de apoio é fundamental para criar um ser humano, né. Mas não é só a mulher que tem que ter rede de apoio, a gente também tem que normalizar que os homens são os cuidadores, vão precisar de uma rede de apoio. Uhum, É tanta coisa que porque o viés tá ali, né. Eu vou contratar este homem aqui, porque ele não vai precisar, mesmo se ele tiver filho, não vai precisar cuidar. uhum. O branco, porque branco sempre foi o branco lá, tá o branco ali, entendeu? É muita coisa para e desconstruir isso, tendo em vista que a gente tem esse cérebro aqui que demora um quarto, essa fração de segundo para julgar se pode confiar ou não em alguém, você tem que vencer uma barreira que você não tá vendo. É um inimigo, entre aspas, invisível. Uhum. Sorte que tem a psicologia, os debates e as formas do RH das empresas, que elas têm se movimentado. Dá para ver claramente os movimentos, né. Sim. Mas esse negócio de engravidar, eu já vi empresas que falavam assim: "Ah, olha, que bonito, né, você está cumprindo o seu papel de mulher, né, engravidando e não sei o quê". E aí quando a pessoa volta de licença, é demitida. Porque tem que ter alguém cumprindo o papel de homem para trabalhar, né. Exatamente, Que sabe. loucura, né. Então, assim, é totalmente desconexo, não tem o menor menor sentido nisso, né, assim. Por isso que as políticas afirmativas são tão importantes, né, as vagas Uhum, afirmativas. sim. Recentemente eu circulei uma vaga num grupo, vários grupos que eu tenho, né, que era uma oportunidade até freelancer, que uma pessoa estava pedindo uma freelancer mulher, afirmativamente. A pessoa queria uma mulher para trabalhar, porque fazia sentido para o projeto dela e tal. Um homem de um dos grupos falou assim: "Ai, mas é só para mulher". A minha vontade foi escrever assim: "Querido, fica tranquilo que tem muita vaga para homem. Uhum. Você vai ter como indicar essa pessoa aí, né, na sua vez". Sim, nesse caso, não é que era obrigatório, mas seria bom que fosse uma mulher, porque era um livro infantil, não era? Então, assim, se Não, a fosse uma pessoa queria mulher trabalhar com uma mulher, ponto. não, e se fosse uma mulher que tivesse filho, Melhor ainda, melhor ainda, porque ela ia entender o melhor o universo. projeto, porque está naquele universo. Então, assim, nesse caso não é contra os homens, né. Mas não tem nada contra, é um projeto, sabe. Mas Uhum. por que que a vaga para ser afirmativa para mulher é tão ofensiva? Eu fiquei pensando nisso, É. sabe. Uhum. E é uma equiparação também, não nesse caso em especial, mas é uma equiparação mesmo, sabe, uma correção histórica, É. até ter vagas afirmativas para mulheres, negros, indígenas, os amarelos e tudo mais, sabe. É uma Uhum. construção histórica, perdão, Sim. uma reparação Uhum. histórica. Não Sim. se incomodem e ninguém vai perder emprego com isso. Não, com certeza não. Os espaços vão se abrindo, os caminhos vão se abrindo. Uhum. E com essas evoluções que a gente tem de ChatGPT e tudo mais, as coisas vão ter que mudar. E eu linkando o ChatGPT com os vieses aqui, né, eu fico pensando como vai mudar ainda mais e a gente ainda vai estar preso, porque a evolução aqui da química aqui dentro não acompanha, né. Quem viver verá. É isso aí, gente. Beijo, gente. E quem viver verá, que não foi em vão. Beijo. Tchau, tchau.